Agora vamos falar sobre qual é a classe de tipo com maior probabilidade, né? E vamos mostrar que, dada uma distribuição geradora P, a classe de tipo que tem o mesmo tipo P da distribuição geradora é a classe de tipo que vai ter maior probabilidade. Quando a gente falou da propriedade da equipartição assintótica, né, a gente viu que as sequências típicas, né, são aquelas mais próximas da distribuição real, né, e elas possuíam toda a probabilidade, né. Então vamos ver aqui agora o equivalente considerando, né, então o método de tipos que a gente está analisando. Então vamos mostrar esse lema que fala que para P pertencente ao conjunto de todos os tipos, teremos que a classe de tipo P possui a maior probabilidade. Então a probabilidade da classe tipo P é maior ou igual que a probabilidade de uma outra classe de tipo P-chapéu para toda a classe de tipo P-chapéu no conjunto né, de todos os tipos. Para fazer essa demonstração, a gente vai, né, utilizar essa desigualdade para m e n inteiros não negativos. Então, essa desigualdade é facilmente demonstrada. Se a gente considerar quando m for maior do que n, então o numerador é maior do que o denominador, então a razão entre m fatorial e n fatorial vai sobrar termos no numerador, né? Vai sobrar os termos do m até o n mais 1, já que os outros termos, né, de n até 1 foram cancelados no numerador e denominador. Cada um desses termos que sobrou, né, são maiores ou iguais, cada um dos termos que estão aqui são maiores do que n. Então, esse termo é n mais 1, que é maior do que n, o outro termo seria n mais 2, que é maior do que n, esse aqui é maior do que n, todos os termos que estão aqui até o m são maiores do que n. Então, isso aqui, esse produto é maior ou igual do que se eu substituir todo mundo por n. E como são m menos n, então fica n elevado a m menos n. E por outro lado, agora se o m for menor do que n, quando a gente fizer essa razão dos dois fatoriais, né, o n é maior, então vão sobrar termos no denominador. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, da mesma forma que a gente fez no caso anterior, né? Cada um dos termos que sobrou aqui é maior ou igual que n, né? Esse é igual a n. Então n é maior do que cada um desses termos, né? Então se a gente substituir cada um deles por n, como são n menos m termos, então aqui fica maior ou igual que 1 sobre n elevado a n menos m. E o caso que n é igual a m é o trivial, né? Então está demonstrado essa desigualdade. Então, para a gente demonstrar que essa desigualdade aqui é a mesma coisa que eu demonstrar, né, que se eu passar o p para o outro lado, né, dividindo, é a mesma coisa que demonstrar que a razão dos dois é maior ou igual que 1. Então nós vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer a razão daqueles dois e a gente quer demonstrar que isso aqui é maior ou igual a 1. Então vamos escrever quem que é esses termos. Então a probabilidade, né, da classe de tipo P e de uma outra classe de tipo P chapéu. Então todas as sequências numa determinada classe de tipo possuem a mesma probabilidade. Então a probabilidade de uma sequência numa classe de tipo P é esse termo aqui, né, onde a gente tem a probabilidade de cada um dos símbolos elevado ao número de ocorrência dos símbolos. Então essa é a probabilidade de uma sequência do tipo P. E multiplicando pelo número de sequências que existem na classe de tipo P, a gente obtém, né, a probabilidade da classe de tipo P. E a mesma coisa a gente faz para o tipo P chapéu. A gente tem a probabilidade da sequência do tipo P chapéu, multiplica pela classe de tipo desse tipo P chapéu, e a gente tem então a probabilidade da classe de tipo do tipo P chapéu.
Então, o número de sequências que existem em cada uma das classes de tipos pode ser dado aqui pelo coeficiente multinomial. Então, esse aqui é o número de sequências na classe de tipo P e aqui é o número de sequências na classe de tipo P-chapéu. E aqui manteve a mesma coisa. E agora a gente pode juntar, né, todos os produtores. Então aqui a gente tem esses dois produtores que a gente pode juntar, né? P de A é comum, os dois. E aí um está no numerador e outro no denominador. Então esse que continua com expoente positivo e esse vai aparecer com expoente negativo. Então é o que está aqui. A gente já colocou um N em evidência, né, que aparece o N nos dois. Então o primeiro aparece com positivo e o de baixo aparece com coeficiente negativo. E também esse coeficiente multinomial, né, ele é um produtório. Também é um produtório também que está variando, né, para todos os símbolos. Está variando aqui de A1 até AD. Então é um produtório também com o mesmo número de termos no produtório. Então a gente pode fazer um produtório só para todo mundo. E quando a gente fizer, né, o produtório considerando esses termos do produtório, então vai aparecer os fatoriais, né, desses números aqui. Então esse n fatorial, que esse aqui vai cancelar, e cada um dos demais fatoriais vai aparecer aqui. Então esse, como aparece no denominador desse denominador, ele vai aparecer aqui no numerador. E esse de cá, né, que está no denominador do numerador, aparece aqui. Então a gente reescreveu esses termos aí dessa forma, onde a gente tem esses números, são números inteiros, e a gente sabe que a gente acabou de mostrar que m fatorial, né, número inteiro, n fatorial maior ou igual que n m menos n. Então a gente pode utilizar isso nesse pedaço aqui. Então nesse caso o nosso n é esse aqui, né? Então fica n elevado a m, então m é esse, m menos o n. Então tá aqui. E a desigualdade então fica aqui, menor ou igual, maior ou igual. E agora a gente pode, né, juntar os dois termos, né? É esse o P de A elevado a isso, e aqui o P de A elevado ao oposto. Então os dois vão cancelar. Então esse cancela com esse, e fica o N elevado a N P de P chapéu A menos P de A. Aí continuando aqui, então reescrevendo aonde que a gente parou. Então a gente põe o produtório dessas exponenciais, então a gente pode fazer o exponencial do somatório. Então a mesma variação aqui, né, de todos os símbolos. E aí a gente sabe, né, que se a gente somar o histograma empírico todo para todos os A's, aqui e aqui, os dois dão 1. Então esse aqui dá 0 e n elevado a 0 é 1. Então a gente mostrou o que a gente queria, que era a probabilidade da classe de tipo P é maior ou igual que a probabilidade da classe de uma outra classe de tipo P chapéu. Para calcular o tamanho da classe de tipo, a gente tem essa fórmulazinha que depende do, né, do coeficiente multinomial. Então aparecem os fatoriais com n grande, vão aparecer fatoriais de números muito grandes, que é difícil calcular, né, problemas numéricos, e muitas vezes é suficiente para a gente demonstrar nos teoremas utilizar um limite. Então nós vamos ver aqui os limites do tamanho da classe de tipo. Então vamos ver, tem o limite superior e o limite inferior. O limite superior, né, vamos mostrar ele agora. Então a gente pode escrever, né, que 1 é maior do que a probabilidade da classe de tipo P, né, já que 1 é a probabilidade de tudo, né? Então se pegar a união, né, de todas as classes de tipos, a probabilidade dela dá 1. Então 1 é maior ou igual do que a probabilidade de apenas uma classe de tipo.
A probabilidade de uma classe de tipo é o somatório das probabilidades das sequências que estão nessa classe de tipo. Então, vou pegar todas as sequências nessa classe de tipo, somar a probabilidade delas. Todas elas têm a mesma probabilidade, que é 2 elevado a menos n entropia do tipo. Então, eu posso agora colocar esse valor em evidência, já que ele é uma constante. E fica um somatório que é o tamanho da classe de tipo. O número de termos nesse somatório depende do tamanho da classe de tipo, Então, no final eu tenho o tamanho da classe de tipo vezes a constante que eu coloquei em evidência. E aí a gente acabou de mostrar então o limite superior. Então agora vamos demonstrar o limite inferior. Então, para demonstrar, a gente começa com 1. 1 é igual à soma das probabilidades de todas as classes de tipos. Se eu pegar o meu conjunto do universo todo, que a gente dividiu em classes de tipos, e então se eu pegar para somar, fazer a somatória das probabilidades das classes de tipos. Para todos os tipos, então estou variando aqui todos os tipos existentes no conjunto de todos os tipos. Então estou somando a probabilidade de todas as classes de tipos para todos os tipos existentes, isso dá 1. Que por sua vez é menor ou igual do que o mesmo somatório, só que ao invés de eu ficar pegando todas as probabilidades de todas as classes de tipos, eu vou querer somar só o maior termo existente dentre todos esses que estão aqui. Dentre todos os tipos, com probabilidades diferentes, todas as classes de tipos com diferentes probabilidades, eu vou querer escolher aquela que tenha a maior probabilidade, e somar, então transformar, em vez de ter esse valor que está variando, passar para um valor que é o valor máximo. Então se eu estou somando sempre o valor máximo ali, aqui fica sendo menor ou igual. Então vamos chamar de P o tipo que maximiza a probabilidade da classe de tipo. Então, os termos que eu vou estar somando aqui, que é o valor máximo existente, é a probabilidade dessa classe de tipo P, onde esse P é esse argumento que maximiza a probabilidade da classe de tipo. Bem, agora eu posso ver que isso aqui é a constante no somatório, posso tirar para fora do somatório, e o número de termos que sobrou, o número de somatórios que a gente está de vezes que a gente está somando 1 nesse somatório, é menor ou igual que o tamanho do conjunto de todos os tipos. A gente já viu anteriormente que o tamanho do conjunto de todos os tipos é menor. A gente tem um limite relaxado que é esse aqui. Então vamos usar esse limite e vai aparecer aqui então que isso é menor ou igual que esse tamanho do conjunto de todos os tipos vezes a probabilidade da classe de tipo do tipo que tem a maior probabilidade. Aí agora a gente pode escrever a probabilidade da classe de tipo do tipo P é o somatório para todas as sequências desse tipo da probabilidade das sequências. Por somar a probabilidade de todas as sequências que têm o mesmo tipo, dá a probabilidade da classe de tipo. Todas as sequências que possuem o mesmo tipo P, elas têm a mesma probabilidade, que é 2 elevado a menos n h de P. Então, estou escrevendo aqui qual que é a probabilidade dessas sequências. Então, esse valor agora é constante, posso tirar do somatório. Então, ele está repetindo a última equação. Esse valor que é constante a gente tira do somatório, e o somatório que fica, o somatório de uns, a gente vai somar tantas vezes quantas sequências existem na classe de tipo P. Então fica aqui o tamanho da classe de tipo P. E aí, agora basta isolar o tamanho da classe de tipo P de um lado e a gente obtém o limite inferior para o tamanho da classe de tipo.
Então, comparativamente, para o caso binário, tamanho das classes de tipos, né, aqui comparando com os limites que a gente obteve, né? Então esse aqui é o do teorema que a gente acabou de mostrar, né? E aqui é um limite um pouco mais estreito. E aí o outro teorema que fala para qualquer tipo P pertencente ao conjunto de todos os tipos e qualquer distribuição Q, a probabilidade da classe de tipo P sobre essa distribuição subjacente, a extensão da distribuição subjacente, que é N, é tal que a probabilidade da classe de tipo P se comporta no limite como 2 elevado a N a divergência de P e Q. Especificamente, temos esses limites. Então, a probabilidade da classe de tipo P vai estar limitada inferiormente e superiormente. Para fazer a demonstração, a gente vai utilizar o que a gente acabou de mostrar, que era os limites do tamanho da classe de tipo. Então a gente vê nesses limites da probabilidade da classe de tipo, que quanto maior for a divergência do tipo com a distribuição Q, a gente vai ter uma exponencial, né, que vai decrescendo cada vez mais rápido. Então, para fazer a demonstração, a probabilidade da classe de tipo P é o somatório das probabilidades, né, de todas as sequências. Então, as probabilidades das sequências que possuem o tipo P. As sequências que têm um determinado tipo P, a gente já viu que a probabilidade delas pode ser escrita como 2 elevado menos N H de P mais a divergência de P e Q. Então a gente viu isso na aula passada, né? Então agora esse termo é constante, posso colocar em evidência, tirar do somatório, e fica então o tamanho do número de termos que tem no somatório vezes a constante que eu coloquei em evidência. E utilizando o resultado anterior, dos limites do tamanho da classe de tipo, a gente demonstra, né, os limites da probabilidade de classe de tipo. Então, o tipo que vai ter mais probabilidade é aquele que vai ter mais próximo da distribuição subjacente, né, distribuição Q. Quanto maior for a divergência, né, entre o tipo e a distribuição Q, né, a gente vai ter a probabilidade deles vai decair, né, exponencialmente. Então elas vão ter uma probabilidade que vai ser exponencialmente menor. Então, quanto mais distante for o tipo da distribuição subjacente, né, a gente vai ter uma probabilidade dele, a probabilidade dele será exponencialmente menor que os demais. E agora vemos a definição de conjunto típico, né, revisitando a definição. Né? Então, os tipos mais próximos da distribuição real Q, né, serão aqueles que terão maior probabilidade, aqueles mais distantes de Q terão probabilidade exponencialmente menor, né, que os demais, o que a gente acabou de falar. E aí vamos ver a definição do conjunto típico, seja x1, x2, xn e d com distribuição Q. Então, o conjunto típico é definido como sendo o conjunto das sequências cujo o tipo esteja epsilon próximo de Q, né? Próximo no sentido da divergência de Kullback-Leibler. E aí o teorema sobre a probabilidade do conjunto típico, né? Seja x1, x2, xn e d com distribuição Q, a probabilidade do complemento do conjunto típico, né? Então colocar na barrinha para indicar que é o complemento do conjunto típico, é dada por, então, que a probabilidade do conjunto típico é a probabilidade do conjunto típico, né? Ou seja, o conjunto das sequências x1n que satisfazem o contrário da definição, né? Ou seja, que a divergência do tipo da sequência e a distribuição subjacente é maior do que um epsilon. Né? Então essa aí, no caso do conjunto típico, era menor, né? Vou botar aqui maior. E vamos mostrar então, né, nesse teorema, que a probabilidade do conjunto não típico é menor do que esse termo aqui. Ou seja, é algo que é exponencialmente decrescente com n. Então, quando a divergência de P e Q tende a zero, né, a divergência de P e Q tende a zero quando n tende ao infinito.
Então converge em probabilidade para zero, né, quando n é grande o suficiente. Então a probabilidade do conjunto não típico, né, é algo que vai tender a zero, já que a gente tem um expoente, né, menos n. Então com n grande o suficiente, isso vai para zero. Então os tipos que divergem mais do que epsilon da distribuição subjacente terão probabilidade decrescente, e para n grande o conjunto típico acaba sendo a única coisa que ocorre, né, com uma probabilidade não evanescente, né, então vai ter uma probabilidade que tendendo a 1. Então a probabilidade do conjunto não típico é a soma das probabilidades, né? Então estou pegando as probabilidades das classes de tipo P, onde o tipo P satisfaz a condição de ser não típico. Então estou pegando todas as classes de tipos não típicas e somando a probabilidade delas todas, isso nos dá a probabilidade de ser não típico. E a gente demonstrou há pouco que a probabilidade da classe de tipo ela tem um limite superior e inferior. Então vamos pegar o limite superior dela, né? Então o limite superior da probabilidade da classe de tipo é essa quantidade aqui. Então esse somatório é menor ou igual do que o somatório onde eu estou substituindo pelo limite superior. E agora eu vou usar, né, que nesse somatório eu estou considerando os tipos em que a divergência é maior do que a divergência, né, entre P e Q é maior do que um epsilon. Então esses termos que estão aqui é maior do que o epsilon. Então se eu substituir por epsilon, como está no expoente negativo, fica aqui menor ou igual. Então substituindo por epsilon. Então esse termo agora é constante, coloco em evidência no somatório. E o número de termos que fica no somatório, né, eu estou pegando todos os tipos que satisfazem essa condição. Mas todos os tipos que satisfazem essa condição é menor do que o conjunto, né, de todos os tipos. E o conjunto de todos os tipos é limitado em tamanho por esse termo, n mais 1 elevado à cardinalidade do alfabeto. Aí eu posso escrever, né, o n mais 1 elevado a esse aqui como sendo, né, o 2 log disso aqui. E juntar as duas exponenciais escrevendo isso aqui. Então tem a probabilidade, então vai para zero, né, quando n vai para infinito. E dessa forma a probabilidade do conjunto típico vai a 1 quando n vai a infinito. Né, já que a probabilidade do não típico vai para zero, logo o complemento dele, conjunto típico, a probabilidade vai para 1. Então, consequentemente, o que a gente tem é que quando n for grande, né, n tendendo a infinito, grande o suficiente, efetivamente tudo que vai acontecer são sequências que são típicas. Na sequência, o conjunto típico terá uma probabilidade tendendo a 1 e o conjunto não típico terá uma probabilidade tendendo a 0.